Salve, salve galera! Chegamos ao fim! Oh, maravilha! Chegamos ao fim dessa maratona do zero ao lucro com robôs no mercado Forex. Eu estou com um sentimento de alegria, de dever cumprido aqui no meu peito, transbordando. Você não tem noção o quanto eu estou feliz por você ter caminhado até aqui, por você ter maratonado todos esses dias. Valeu a pena. Você aprendeu uma ferramenta poderosa. Você aprendeu o maior mercado do mundo. Você aprendeu que dá para ganhar dinheiro dormindo. Você aprendeu. Com certeza, se você seguiu a maratona da forma correta, neste momento você já tem resultados aí na sua conta demonstrativa, que quando você acordou e olhou aquele resultado, falou: meu Deus, é verdade, acontece. É pouco, mas é constante. Que legal, é de grão em grão, a galinha vai encher o papo. Imagina daqui 1 ano, imagina daqui 2 anos, imagina quem sabe daqui 10 anos. Pois é, talvez você acordou com esse sentimento. Ou talvez você acordou com o seguinte sentimento: será? Ah, é tão pouco. Não sei. Talvez funcionou porque é conta demonstrativa. Eu não sei qual foi o sentimento que você acordou, mas eu acordei com o sentimento de dever cumprido, porque o que eu te mostrei aqui foi a verdade. Eu trouxe testemunhos verdadeiros das pessoas que fazem uso dos robôs, que fazem uso dos meus robôs, que fazem uso deste meu método que eu ensinei aqui para você. As pessoas que vieram de forma espontânea gravar os vídeos para trazer resultado para você. E eu, com resultados que eu apanhei muito, como eu já contei nas aulas anteriores, apanhei muito para chegar nesse método que ajudasse não somente a mim a ter uma consistência no mercado que eu percebi que era possível, mas também ajudar outras pessoas como você e como as pessoas que você ajudou compartilhando esse vídeo. E se você não ajudou, por favor, compartilha, manda para mais alguém. A maratona vai sair do ar, ela vai acabar agora, daqui a pouquinho ela acaba. Quem sabe você consegue ajudar mais alguém. Beleza? Então faz o seguinte, se você ainda não deu like, deixa o teu joinha, se inscreve no canal, ativa o sininho, me segue no Instagram, me segue lá no Telegram, vai lá pro nosso grupo, ali a gente vai ter acompanhamento, vamos estar conversando, vamos estar tirando dúvida, tá bom? Então faz isso se você não fez, me ajuda, por favor. Esse é o único pagamento que eu peço para você por todo esse conteúdo da maratona. Me ajude a cumprir essa missão, que é ajudar o maior número de pessoas possíveis a não cair mais na mão de pirâmides financeiras, a não sofrerem por medo de ganhar dinheiro, a não deixar o dinheiro na mão de terceiros e terceiros lucrar com o dinheiro deles e eles só vê um pedacinho. Não, vamos democratizar. Hoje você aprendeu que é possível sim rentabilizar o teu dinheiro de forma justa, honesta e protegido. Então compartilha esse vídeo. Me ajuda a cumprir essa missão. Beleza? Então agora nós vamos pro final. Poxa vida. A voz chega até a embargar. Nós vamos pro final e hoje nós vamos usar todo esse conhecimento entregue em conta real. Tá bom? Então bora lá, vamos pra tela. Bora aqui pra tela então, pra gente começar essa nossa última aula e já te trazer um conteúdo aí diferenciado. Vamos abrir aqui o Google Chrome. Este link que eu vou usar aqui para você chegar nessa página que aqui embaixo, tá aqui embaixo o link, você pode... Vamos lá, você chega aqui, você vai chegar aqui nessa tela, tem que estar aqui FSA selecionado, tá? Pelo link que eu tô deixando aqui embaixo, você já chega nessa tela. E você vai vir aqui, ó, Pro Account, e você vai clicar em Create Account. Beleza? Clicando em Create Account, você também pode mudar para português, né? Se você estiver usando o Google Chrome, pode clicar com o botão direito e mandar traduzir a página. Você pode vir aqui, ó, e mudar aqui para português, né? Mas em inglês não é difícil não, tá, gente? É importante, verifique nessa primeira informação aqui, ó, o órgão regulador é o FSA, tá? Por quê? Porque nós vamos trabalhar com uma alavancagem maior. Se você não quiser trabalhar com alavancagem maior, você pode escolher o FCA, tá bom?
Mas para trabalhar com robôs, o ideal sempre é usar uma alavancagem maior, por isso que nós usamos aqui o FSA, tá? Vamos lá. Nessa primeira etapa, vai escolher Forex e CFDs. O país da sua residência você escolhe aí. No caso, eu vou deixar Brasil, mas se você estiver fora do Brasil, pode escolher, né? Lembrando que quem mora nos Estados Unidos, uma dica, tá? Quem mora nos Estados Unidos, Canadá, essas legislações não permitem residentes e cidadãos desses países movimentarem Forex, tá? Então, se você é brasileiro ou tem outra nacionalidade que no teu país de origem permite Forex, é simples, é só você usar o endereço do seu país de origem, por exemplo, o endereço dos seus pais, dos seus irmãos, ou seu próprio endereço lá no seu país de origem, que aí você consegue operar, tá bom? Operando via uma VPS também, que é uma Virtual Private Server. Se ficar dúvida sobre isso, me chama lá no Telegram. A linguagem eu vou deixar aqui português, tá? Cliente é individual. O title, como que você quer ser chamado, né? Vou deixar aqui Mr. O nome, João. Sobrenome, da Silva. Lembrando que não pode ter acento. A data de aniversário, 7/7/87. O telefone, 11 1 2 3 4 5 6 7 8 9. O e-mail, João da Silva @gmail.com. João da Silva @gmail.com. Você pode ler o termo de privacidade, né, da política de privacidade da ATIC-1000. É importante, é obrigatório que você leia. Marca que você leu e proceed to step 2. Então, avance para a próxima tela. Aqui são as suas informações pessoais, tá? Você vai preencher com as suas informações verdadeiras, porque depois você vai ter que comprovar essas informações dentro da plataforma, vai ter que enviar comprovante de residência. Então, se você está fora do Brasil, por exemplo, e vai colocar o endereço do Brasil, você precisa depois ter um comprovante para isso, tá? Eu não tenho comprovante no Brasil no meu nome. Então, manda o endereço dos seus pais, porque aí você manda o comprovante do nome dos seus pais, porque vai comprovar que são seus pais através do seu documento pessoal, tá bom? Então, estado, região, cidade, endereço, o CEP. Aqui você vai colocar sua identidade, tá? CPF, CNPJ não, porque CNPJ no Brasil não é permitido. Fora do Brasil, em Londres, por exemplo, nesses países já liberados, aí sim você pode abrir uma conta pessoa jurídica, mas no Brasil não. No Brasil é CPF, que você vai colocar aqui. Identificação. Escolhe aqui a sua nacionalidade, né, o estado, a nacionalidade de origem, onde você nasceu, tá? Se você mora, né, nos Estados Unidos, você diz que mesmo se você morar nos Estados Unidos, diz que não aqui. Por quê? Porque se você disser que sim, ele não vai dar sequência, ele não vai te liberar. Então tem que dizer que não, tá? Aí depois vem a questão do seu nível de educação, se você está empregado ou não, sua história, né, financeira, quanto que você tem, como que você ganha dinheiro, quanto que você tem de dinheiro, quanto que você tem de patrimônio, né, e o que você vai fazer aqui no Forex. Então você coloca aqui especulação, tá? Deixa até aqui especulação, para você lembrar que tem que selecionar ele. Trade, Knowledge ou Experience. Então, só vai responder sobre as suas experiências com Forex. Coloca tudo yes. Tá? Mais fácil, porque você está aprendendo aqui comigo e vai seguir as dicas que eu estou colocando. Importantíssimo, importantíssimo. Deixar esse B-Account aqui, esse código que já vem com o link que você clica.
Agora, se você mudou de tela, tal, e esse número sumiu, então, ó, tô mostrando aqui, você copia e digita esse código. Por que é importante esse código? Porque você, colocando esse código, você vai vir fazer parte do meu grupo de investidores dentro da TIC1000. E aí nós temos um gerente, um gestor específico para cuidar de mim e do meu grupo, para nos ajudar em qualquer situação que aconteça no Forex dentro da TIC1000. Então, se você não colocar, e aí depois você, Alex, me ajuda, fala lá com o seu gerente, fica mais difícil, porque o gerente, ele pode até tentar ajudar, tal, lógico, ele é bem profissional, mas ele vai te mandar, talvez, para um outro gerente ou alguma outra situação, e aí a gente perde esse network, entendeu? Então, é legal você deixar isso aqui, porque nós vamos estar juntos, conectados, para falar com o mesmo gestor e um ajudando o outro. Depois disso, você vai criar a tua senha de acesso, né, para a tua área exclusiva do cliente. Neste momento, nós estamos criando a nossa área exclusiva do cliente e a conta. E vai marcar aqui que você aceita e que você declara que leu e está ciente e tal. Então, clica para ler e conhecer todos os termos, que aqui está te explicando dos riscos, que o Forex tem alto risco de perda de capital, porque é um mercado de alto risco, assim como a Bolsa de Valores, tal e tal e tal e tal, que você está protegido pela regulamentação, está tudo escrito aí. E aí você vem Open Account, tá? Clicou em Open Account, é lógico que ele não vai dar ok, não vai dar certo aqui, porque eu não preenchi todos os dados. O que vai acontecer depois disso? Vai chegar no teu e-mail a confirmação do e-mail, você vai no e-mail, confirma, que aí você vai vir parar numa tela parecida como essa. E aí você vai vir aqui, ó, login, tá? Na TIC1000 Seychelles, que é onde nós abrimos a nossa conta na regulamentação Seychelles, por isso que é SC aqui. E aí você vai colocar os seus dados de login que você criou e vai acessar. Uma dica, não deixe salvo as suas senhas, tá? Aqui não, no formulário não. Eu deixo salvo de propósito uma senha errada, para você ter uma ideia. Bom, eu sou na área de TI, né, gente? Ele manda eu atualizar aqui, eu digo que não. Eu deixo uma senha errada de propósito, porque se o meu computador pegar algum trojan e copiar a senha, vai copiar a senha errada. Aí eu trolo o trojan. Então, gente, ó, você vai entrar numa tela parecida como essa, não vai estar aparecendo aqui contas de negociação, porque vai precisar informar sua documentação agora para confirmar. Então vai precisar enviar seus documentos, tá? Só vai aparecer essa tela aqui depois que os seus documentos forem aprovados, e aí você vai receber os dados da conta de negociação. No meu caso aqui, eu já tenho 3 contas de negociação aberta. 2 em dólar, né, e uma em euro. E aí você vai chegar nessa tela aqui de gestão de documentação, tá? Por favor, certifique-se que o título do seu documento foi escrito usando apenas caracteres latinos, tal, tudo bem. Então tá aqui, ó. A minha identificação já está aprovada, por isso que eu consigo ter acesso àquela área. E a minha comprovação de endereço também está aprovada, tá bom? E chegando aqui nessa tela, você vai ter sua documentação aprovada, vai te liberar, então, aqui a sua área de contas de negociação. Liberando contas de negociação, você consegue vir fazer um depósito, né? Afinal de contas, você precisa colocar o seu investimento. Então, você tem aqui depósito, você tem transferências internas entre as suas contas internas, você tem as configurações que se você esqueceu a senha da sua conta que você criou ou que você recebeu, você consegue mudar a senha aqui, tá bom? Vamos voltar lá. Contas de negociação. Vamos aqui simular um depósito, tá? Para você entender como que você faz depósito. Clicando aqui em depósito. É muito importante, preste atenção nessa regra, se possível anote. É muito importante você saber o seguinte, o mercado Forex ele tem uma regulamentação obrigatória que é para lutar contra a lavagem de dinheiro, né? Não deixar tão fácil assim. Porque quem quer fazer coisa errada sempre arruma um jeito.
mas o Forex ele tem as suas maneiras de barrar a lavagem de dinheiro. Então, como uma das maneiras ela atua? Na forma de depósito e a forma de saque. Então, você vai escolher aqui a sua conta que você quer depositar. Vamos supor que eu vou escolher essa euro aqui, que o saldo está zerado. Tá? Então, eu tenho aqui os meios que eu posso fazer depósito. Eu posso fazer via StickPay, que é uma carteira de pagamento. Ou posso fazer via transferência bancária internacional, que leva de 1 hora a 72 horas úteis. Eu posso fazer via cartão de débito ou crédito, que é instantâneo, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Eu posso fazer via outras carteiras de pagamentos, que Skrill e Neteller. Alex, qual que você indica? O que eu mais uso é Neteller, tá? Mas para quem vai começar, você ainda vai ter que criar a sua conta na Neteller, fazer esses mesmos processos que a gente está fazendo aqui, enviar documentos, ser aprovado, tal. Para quem vai começar, qual é a minha dica? Coloca teu primeiro dinheiro via cartão de crédito, tá bom? Porque já cai na hora, você já começa a usar na hora. Agora, se você quiser, não, você pode também usar a transferência bancária, vão ter as taxas de transferência bancária do seu banco. Aqui a Tickmill não cobra, ó, taxa de nenhuma forma de depósito, então todas as formas pela Tickmill são isentas, tá? Pela Neteller, eu sei que a Neteller não cobra nada também para você enviar para a Tickmill. Ela vai cobrar uma porcentagem no seu depósito lá. E via cartão de crédito, eu sei que você não paga nada por cartão de crédito. Então, por isso que eu estou dando essa dica para você conhecer. Entra via cartão de crédito ou débito, que você vai pagar só taxa de câmbio e taxa de IOF no Brasil, tá? E aí, o que eu queria e quero, né, dizer aqui, que é muito importante. Da forma que você fizer o depósito, você é obrigado a sacar. Como assim? Se você fizer o teu primeiro depósito via cartão de crédito, vamos abrir aqui, Notepad. Você vai depositar via cartão de crédito, cartão de crédito ou de débito. Vamos colocar aqui que você vai colocar $1.000, tá? A gente está numa conta de euro, né? Então, 1.000 euros. Vou colocar 1.000 euros. E depois, você vai trabalhar esses 1.000 euros, tal, vai fazer o lucro via cartão de crédito. E aí, vamos supor que agora você já está com um lucro de 5.000 euros. E aí você quer sacar esses 5.000 euros via Neteller, por exemplo, que é uma carteira internacional, que quando você saca, você também não paga taxa nenhuma. E enquanto estiver na Neteller, você não precisa declarar imposto de renda, tá bom? Se você quiser saber mais disso, eu falo nos meus vídeos aqui no YouTube, é só você dar uma pesquisada sobre a taxação do imposto de renda. Enquanto estiver na Neteller, você não paga imposto de renda, por quê? Porque Neteller é exterior, seu dinheiro continua no exterior. Você só vai pagar imposto de renda quando você nacionalizar, trouxer para a tua conta do banco no Brasil, tá? Isso hoje, na realidade de hoje que eu estou gravando esse vídeo. Depois que for permitido que brasileiros tenham conta em dólar, acho que em euro também vai ser permitido, aí não sei como é que vai funcionar essa questão aí, tá? Temos ainda que descobrir. Tudo bem, então você fez um lucro de 5.000 e você quer sacar os 5.000. E aí você quer sacar via transferência bancária. Você vai lá e põe que você quer sacar os 5.000 euros via um TED internacional, tá? O que a corretora vai te informar? Ela vai falar que o seu pedido foi negado. Por quê? Porque você depositou via cartão de crédito ou débito 1.000 e está querendo sacar 5.000 via transferência bancária. Não pode. O que você tem que fazer? Você tem que devolver esses 1.000 via cartão de crédito para você. Então você vai sacar 1.000, a quantidade exata que você mandar. Se você mandar 1.001 e 35, você tem que devolver para o cartão de crédito 1.001 e 35 para o seu cartão, vai voltar para você. E aí isso aí vai entrar como crédito dentro do seu cartão de crédito. Depois disso, tá? Então vamos fazer aqui. Você sacou agora. Você então vai fazer 2 saques. O primeiro saque
de 1.001,35 euros via o quê? Via cartão, que foi o meio que você enviou, certo? Via cartão. E o restante, aí você pode, né? 3.998,65 você vai poder fazer TED. Entendido isso, isso é muito importante, tá? Muita gente fica, eu não tô conseguindo sacar, porque esquece dessa regra que a própria corretora ensina. Você pode perguntar no chat deles, eles vão explicar, ou eu também ensino nos cursos e estou te ensinando neste curso aqui gratuito, tá bom? Então, muita atenção aí, anota tudo que você está fazendo. Então, vamos fazer o primeiro depósito via cartão de crédito ou débito, seleciona e observe essa informação. O depósito mínimo exigido pela Tickmill é de 100 unidades. Ou 100 unidades de dólar, ou 100 unidades de euro, ou 100 unidades de pound. Como a nossa conta aqui é uma conta em euro, nós vamos depositar, então, aqui 1.000 euros. Um comentário para você saber aí o que você está fazendo, escreve aqui, depósito inicial, tá? Li as instruções, ó, tudo isso que eu te expliquei também vai estar aqui. Leia aqui embaixo também para você entender o que está acontecendo, ó, as restrições de cartão para efetuar depósito, depois efetuar saque. Olha aqui a política de limitações de cartão de crédito, ele explicando também, tá? Leia tudo. Feito isso, submeter. Que aí vai para a tela de pagamento do seu cartão, né? Ele vai abrir aqui para você fazer o pagamento do seu cartão de crédito. Você vai colocar o teu número do cartão de crédito, seu nome, o vencimento dele, o CVV, ou CVC, ou CAV2, depende do tipo de cartão, e ele aceita todas essas bandeiras aqui, tá? E você dá um Pay aqui para pagar. Ele volta aqui para a tela e vai voltar aqui com o saldo em balance, tá? Vai voltar com o saldo em balance aqui. Então você já vai ter o número da sua conta, o servidor e a senha vão chegar tudo por e-mail, o número da conta, servidor e senha vão chegar por e-mail para você, e você vai pegar os dados igualzinho chegou da conta demonstrativa. Você vai pegar esses dados e vai para o seu MetaTrader 4. Tá aqui o nosso MetaTrader 4. Eu já estou aqui com uma conta real, testando a configuração de novo que eu estou te entregando nessa maratona de graça. Tá? Então ela está aqui sendo testada, o robô já está rodando em M15 em uma conta real, a Live 9, uma conta de 95 unidades, tá? Na verdade eu comecei com $90 essa conta aqui, e ele já está chegando dentro do meu horário de limite de parar, que é o que eu vou te entregar agora, o segredo para você ser consistente com essa estratégia que eu estou te dando. Olha esse presente a partir de agora para tudo que você está fazendo. Tudo que você está fazendo. E olha o que eu vou te explicar agora. Essa planilha aqui eu vou te dar de presente. Você vai clicar no link aqui embaixo e fazer o download dessa planilha, que é a gestão de risco para o Forex. Segue essa planilha com a estratégia que eu estou te dando de presente no robô, que você vai ter sucesso, tá? Não seguindo essa planilha, vai ser difícil eu dizer para você que você vai ter sucesso, mas seguindo ela, você vai ter sucesso 99,99%, tá? Vamos deixar aí 0,01% de risco do mercado, mas se você fizer o que eu estou dizendo aqui, todo mundo que fez o que eu vou te passar agora nessa gestão de risco com essa estratégia, e que eu de novo estou testando ela e ela está totalmente funcionando, muito boa, você vai ter sucesso. Ó, por exemplo, deixa eu te mostrar aqui o histórico dessa conta. Ó. Eu comecei com $92, estou seguindo essa estratégia a risco nessa conta desde o dia 23, tá bom? Desde o dia 23. Ele já me deu 3,82 de lucro.
3,82 de lucro. Nossa, Alex, como é pouco? É porque eu estou ensinando quem tem pouco capital como ganhar dinheiro, tá? Na planilha lá você vai entender qual é a realidade. Ó, 3,82 dividido por 92, que foi o saldo inicial, nós estamos falando vezes 100, 4% em uma semana. Dia 23, hoje é 26, não deu nem uma semana, né? 3 dias. 3 dias de operação, ele já me deu 4%. Lembra que nós estamos falando que nós vamos buscar 5% ao mês? Em 3 dias já bater a meta, tá bom para você ou não? Você não tem que se atentar aos números pequenos. Mesmo você que tem pouco capital, não se atente aos números pequenos, ao teu lucro pequeno. Se atente à porcentagem, porque quanto mais capital, se você manter a porcentagem, melhor, tá? E eu vou para a planilha agora te mostrar isso. Dando 10,5 aqui, eu vou parar as operações, tá? Porque a estratégia manda aí até 10,5. No horário de Brasília, tá? 10,5 horário de Brasília e 3,5, ó, aqui ó, 3,19, tá vendo? Horário do mercado. Então, até as 3,5 horário do mercado e 10,5 horário de Brasília, que essa estratégia ela tem um bom desempenho. Vamos lá então para a planilha e ficar de olho aqui na hora. Tá, o que você vai fazer nessa planilha? Observe essa informação, eu deixei muito simples, tá? Ó, preencher somente células brancas. Você vai colocar aqui a data que você está fazendo o depósito. Então, vou simular aqui a data de hoje, 25 de fevereiro. Estou iniciando com depósito inicial. Qual o saldo inicial? Estou colocando aqui $10.000. Eu deixei só o cifrão, tá? Para você entender se você vai trabalhar com dólar, se você vai trabalhar com euro ou com pound. Estamos falando aqui de dinheiro, tá? Então, 10.000 unidades. No caso, $10.000. Feito isso, você vai vir para a guia operações. Então, essa relatório diário você vai preencher no início que você começar o trabalho e depois só no final do dia da sua operação. Tá? O restante você vai vir aqui, ó, em operações, que está tudo explicadinho. Parece um monte de informação aqui, mas está tudo explicadinho. Deixa eu ficar de olho aqui de novo, porque se ele pegar meu take ali, eu já paro antes das 10:30. Vamos lá, voltando aqui. Então tá aqui, ó. Primeira coisa que você vai preencher nessa guia operações. Deixa eu subir aqui a minha imagem para não te atrapalhar. Você vai vir aqui, ó, nessa guia operações. A primeira coisa que você vai ter que se responder, faz uma autoanálise e pergunta para você quão conservador eu estou hoje e te dá uma nota de 1 a 10. Cara, hoje eu estou muito conservador. Então você vai e digita 10. Ah, hoje eu estou mais ou menos. Então, vai e digita 5. Não, hoje eu tô agressivaço. Então, digita 1. Tá? 0 não vai dar certo. Se você digitar 0 aqui, ele dá erro. Tá? Então, é de 1 a 10 a nota. Igual a escola de samba, de 1 a 10. Então, você digita aqui, tô agressivaço. Então, você digita 1. Não, tô muito conservador. 10. Quando você faz isso, a planilha inteira se ajusta para a estratégia. E essa estratégia, ó, deste robô em específico, do EA Get Robot, que eu estou te dando de presente, essa estratégia que eu estou te dando de presente, ela vai funcionar bem da 1 hora do mercado às 3 horas ou 3:30 no máximo, tá? 3 ou 3:30 no máximo, que é o que eu estou fazendo ali agora. Olha lá, tá quase pegando meu take ali. Nesse momento ele tá positivo já, ó. 6 centavos. Por que 6, Alex? Ele está ganhando 10 centavos. Porque ele está descontando a comissão da corretora. Tá bom? A conta Pro a gente vai ter comissão da corretora. Lógico que a corretora tem que ganhar, né, gente? Toda corretora vai ganhar uma comissão. Ó, escuta isso. Foge de corretoras que falam que é taxa zero, tá? Foge disso. Porque em algum lugar ela tem que ganhar. Então, se ela não ganha na comissão, ela vai ganhar em outro lugar, ou no spread, ou em qualquer outro lugar. Aqui na TickMill a gente também tem uma conta com spread pré-fixado, sem comissão. Então, mas eles aumentam o spread. Tá? Ela tem que ganhar em algum lugar. Tá? Então, vamos lá.
Ah, Alex, já tá no lucro, eu quero fechar agora. É só vir aqui, ó, no xizinho e fechar. Eu não vou porque eu quero esperar ele bater o take. Se ele não bater o take, eu vou buscar meu stop depois. Vamos voltar aqui para a planilha. Então, essa estratégia ela vai funcionar bem da 1 às 3, no máximo até 1h30. Perdão, no máximo até 3h30, horário do mercado. Então, quando eu coloco aqui que eu tô, o meu conservador hoje está nível 10, ele vai te dar aqui um resumo do seu loss. Loss é o nível de perda, até quanto de capital você vai arriscar para perder, tá? Então, nós vamos arriscar 10% do capital e vamos buscar uma meta do dia de 1%. Tá vendo como eu digo quando o capital é maior? Olha a diferença. Nós vamos ganhar $100 no dia, porque o capital é maior. O capital inicial é de 10 mil, tá? Não sei porque eu tô achando que já vai pegar meu take ali, tá quase. Tá beijando meu take. Vai lá, lindão. Vai com força, vai com fé que você consegue. Não volta não. Se voltar faz parte da estratégia, tá? Então, a meta diária, quando você está com 10, ela fica em 1%. E a meta de stop, o teu stop loss, a tua proteção da banca, vai para 10%. Então, nós vamos arriscar $1.000 para ganhar $100 no dia. Nossa, Alex, eu vou ter que arriscar perder $1.000 para ganhar 100? Nessa estratégia, sim. E é muito raro você bater o stop final. Muito raro se você seguir essa estratégia, tá? E outra, depois você vai demorar 10 dias para recuperar. Tudo bem, qual que é o problema? Lembra que eu disse? Nossa meta mensal é de 5%. Então tá tranquilo, tá? Tá tranquilíssimo. O mês ele tem 20 dias úteis. Então demora 10 dias para recuperar o que perdeu e tem mais 10 dias para fazer a nossa meta mensal, tá bom? Não, mas eu tô agressivaço. Então você vem aqui e coloca 1. Você vem aqui e coloca 1. E aí o risco já vai aumentar para 30% de loss. Você vai arriscar um saldo de 3 mil. Ele já está mostrando aqui que se você pegar o seu stop loss de 500 pontos, né, vai ser de $7.000. Seu saldo vai ficar depois da perda, em média, né, uma aproximação. Tudo aqui é muito aproximado, tá? E nós vamos buscar 12% de lucro no dia. Então, se você tiver com um perfil agressivaço no dia, você vai dobrar a tua meta em um dia só e pode ficar o restante do mês sem operar, tá? Cuidado, tá, gente? Cuidado com isso aqui. Cuidado porque o mercado ele é viciante. Ele é viciante e pode causar aí uma perda de capital muito grande se você não tiver autocontrole. Então, por isso que eu fiz essa planilha para te ajudar. Então, vamos ficar aqui que nós estamos totalmente conservador, tá? E em cima disso, você precisa colocar aqui o spread. Tá vendo? Lembra aqui que nós só vamos preencher as células em branco, tá? Então, toda planilha que tiver célula em branco, você consegue preencher. Qual é o spread do momento? Onde que eu vou ver o spread, Alex? Volta lá no MetaTrader. Aqui, ó, esse aqui é o spread. Se não estiver aparecendo, você clica com o botão direito aqui e marca o spread, tá? Qual é o spread do euro-dólar, que é o par de moeda que nós vamos operar? Ele está 0 e ele muda para 2. 0 ele chega no máximo 2. Então, eu vou lá e coloco o máximo de spread que está tendo naquele momento que eu estou operando. Então, 2 aqui. Por isso que já está 2. Tá bom? E aqui nós temos 3 possíveis estratégias para esse dia, dentro do perfil ainda conservador. Que é qual? A primeira, que é o indicado para você, tá? Nós vamos entrar com 1% somente, 0,1% da sua banca. Então você vai entrar com um lote de 1,0 e vai buscar o alvo de 30 pontos do seu stop de 498 pontos, que é o 500 do stop loss menos os 2 de spread. Então, por operação, nós vamos buscar $30. Para bater a meta diária de 1%, nós vamos precisar de 3,3 operações, tá? E o teu fator de multiplicação no martingale vai ser de 1,1. Aonde eu coloco isso, Alex? Vamos lá. Você vai vir aqui no gráfico onde está o robô, botão direito, Expert Advisors e
propriedades, ou aperta direto no teclado F7. Ele vai abrir aquela tela que nós carregamos a configuração inicial, tá? Você vai alterar aqui, ó, as informações que eu estou passando lá na planilha. Então, quanto que vai ser o starting lot? O que a planilha está dizendo? Que eu vou começar com lote de 1.0, porque eu estou com capital de 10 mil. Então, eu vou lá no MetaTrader e mudo aqui para 1.0. Quanto que vai ser o meu take profit? Vou na planilha, onde está o take profit? É o alvo, né? Tá aqui o alvo, 30 pontos. Então eu vou lá no MetaTrader, 30 já tá, eu deixo, senão era só digitar. Layer Multiplier, que é o fator de multiplicação. O que a planilha está dizendo? Nessa estratégia aqui, eu tenho que mudar para 1.1, fator de multiplicação. Então eu vou lá no MetaTrader, clico aqui e mudo para 1.1. E o restante eu deixo como está. Ok. Tuf. Beleza? Feito isso, é só você ligar o negociação automatizada das 1 às 3 ou no máximo 3:30 horário do mercado, ou 7 da noite às 10:30 da noite horário de Brasília, tá bom? E aí você deixa rolar. Então, o que vai acontecer agora aqui, ó? 10:30. O que é o correto eu fazer? Eu vir aqui e fechar, porque deu 10:30. Tá? Ah, Alex, mas se eu esperar um pouquinho, ele pode chegar aqui e pegar o take, que é o vermelhinho? Lógico que pode. Mas você concorda que se eu esperar também, ele está tentando voltar lá para cima, o mercado pode ir contra e fazer eu perder mais dinheiro? Então, eu vou aqui, neste momento, deu 10:30, sem dó nem piedade, sem medo de errar. Clico aqui, ó. E não chora mais. Ah, mas eu podia ter ganhado, podia ter perdido. Pois é, se minha mãe tivesse nascido homem, eu teria 2 pais. O se não nos garante nada, tá? Eu vou desligar aqui a negociação automatizada e fechei. Acabou. Para, fecha o MetaTrader e vai dormir, certo? É isso que você vai fazer quando der 10:30. Eu vou abrir aqui de novo porque eu vou te ensinar a preencher o restante das informações. Isso eu vou te explicando. Os outros alvos que você vai preencher lá, dentro desse aqui que você já escolheu, que você está muito conservador, você ainda tem um agressivo dentro do próprio conservador e você tem um louco. O agressivo vai diminuir o número de operações que você precisa porque você vai aumentar o lote que você vai buscar. E o louco, você vai dobrar o lote, que é o indicado. E você também diminui expressivamente. Apenas 2 operações você bate a meta e vai embora, tá? Mas você corre um risco maior aí de tomar um stop, ó, maior dos 500 pontos aqui nessa operação de $1.000. Aqui você só tomaria de 500. Feito. Então tá bom. Ele já abriu aqui o MetaTrader. Terminando de carregar para trazer aqui na tela pra gente. Então vamos lá, vamos pegar as operações de hoje. Operações de hoje, ó, dia 26, dia do mercado, né? Hoje é 25, mas o mercado já está em 26. Então ele fez 3 operações, ó. Tá vendo? Fez 3 operações. A terceira foi a que eu fechei. Por isso que ela não tá verdinha aqui, porque ela não pegou o take. E olha, ela não ia pegar ainda, ó. Ela tá aqui sambando, tá? A gente pode correr o risco de tomar um loss. Poderia tomar um risco de tomar um loss aqui. Então eu vou vir aqui. A cada vez que eu olhar... Alex, nessas 3 horas que o robô ficar aberto, eu tenho que ficar olhando o tempo todo? Se você puder ficar na tela do computador para ir aprendendo, porque quanto mais você olhar, mais você aprende, melhor. Agora o ideal é você colocar ele para trabalhar e você fazer suas coisas, porque é o robô que trabalha para você. E aí a minha dica é que você venha por 4 vezes olhar ele nessas 3 horas. Então a primeira vez que ele acabar de abrir, você fica um tempinho olhando para ver se funcionou bem. Depois você vai, depois de 1 hora você volta, dá uma olhada, que é a segunda gestão. Depois de 1 hora você faz a terceira gestão e a 4ª gestão, que é a hora de fechar, que foi o que eu acabei de fazer. Então, na primeira gestão,
né? Cadê o robô? Aqui. Que foi a hora que eu abri, dia 25. Olha, ele não tinha nada. Então eu não preenchi nada. Depois de 2 horas e 45 minutos do mercado, que ele foi fazer. Então era ali entre a minha segunda, terceira e quarta gestão. Então na minha segunda gestão que eu vim e olhei de novo, ele tinha feito uma operação de 31 centavos e tirando 5 centavos de comissão. Então eu vou lá e digito aqui, ó, na minha segunda gestão, 31 menos 5, gente, 26 centavos de lucro. Tá? Mas agora aqui para fazer sentido, eu tenho que voltar aqui meu capital inicial para 92, né? O que aconteceu nesse momento, essa primeira operação? Ele já me deu 0,28%, ó, a situação de lucro, tá? Eu volto lá, vou embora, vou fazer alguma coisa, vou tomar um banho, fazer uma janta, não sei o que vai acontecer, assistir seu futebol, não sei o que você gosta de fazer. Voltou para a terceira gestão. Quando eu voltei e olhei depois de 1 hora, ele tinha feito mais uma operação, ó. Mais uma operação e me deu mais 30 centavos de lucro, menos 5 centavos de comissão. Então eu venho aqui na terceira gestão e coloco 25 centavos de lucro. Já estamos na metade da meta do dia, tá? E agora eu voltei para a última gestão para ver se ele já tinha batido a meta. E ele estava ali para bater a meta. Ó, como foi contra a nossa operação. Ó, se eu deixo. Entende o porquê da gestão, gente? Que lindo acontecer isso agora para provar para vocês que o que manda é a gestão. Eu voltei agora e executei a minha gestão, fechei a minha ordem mesmo perdendo 6 centavos aqui. Então ao todo eu perdi 11. Ao todo eu perdi 11 centavos. Então eu volto lá e coloco aqui menos 11 centavos. Ele fez o cálculo aqui, certo? Está protegido, não dá para mudar. Então ele fez o cálculo aqui e nos entregou a meta do dia. Então eu pego esse valor de 40 centavos e vou lá para o relatório diário e coloco aqui, ó, 40 centavos. Então a minha meta hoje, que eu estava buscando, foi de 1%, mas eu bati 0,40% no dia. Deixa eu só te encorajar uma coisa. Essa meta aqui é o que a poupança dá para você 2 meses, 1 mês. É o que a poupança vai te dar aí. Quer ver? Deixa eu pegar aqui o cálculo da poupança de novo que eu esqueci. É 1,4 ao ano dividido por 12. Na verdade, a poupança vai dar pra gente por mês aí 11%, né? 11%, 0,11%. E nós tivemos aqui hoje 0,4, então 0,40. Nós já temos aqui quase 4 meses o rendimento da poupança em apenas 1 dia com o robô. Você não fez nada, foi o robô que fez. Em nenhum momento eu te ensinei análise técnica, só te ensinei a fazer gestão de robô. Ok? Então, por hoje é só. Essa planilha você vai receber, só fazer o download. E agora vamos por finalmente encerrando aqui a nossa maratona. Lembra da ferramenta estratégia de testador de estratégia? Não apareceu direito na aula passada, então eu vou regravar aqui para te explicar, tá? Para você entender direito. Então você vai selecionar o robô que eu te dei de presente. Você vai escolher o par de moeda que nós vamos operar, que é o euro-dólar. Você vai deixar aqui, ó, cada tique, vai deixar o método cada tique. Vai marcar aqui usar data e escolher as datas que você quer testar aquela estratégia. Vamos testar para o mês inteiro de fevereiro, tá? Do dia 1 de fevereiro até hoje, dia 25. Vai vir aqui em propriedades do Expert, vai carregar a configuração que eu estou te dando de presente, que está, nesse caso, lá na área de trabalho. Config em maratona 7. Ok. Vai simular o teu capital inicial aí, que você vai fazer um aporte. Se você vai querer deixar o... Alex, posso deixar o robô rodando 24 horas? Lógico que pode. É certeza que eu tenha lucro? Bem provável. E não vai quebrar? Também pode quebrar. Como que eu faço para deixar um mínimo risco para quebrar? Nessa configuração que eu estou te dando,
O que eu já consegui testar de histórico, que ele consegue trabalhar 24 horas sem interferência humana, mas é importante você ir fazendo a gestão, usando a planilha para acompanhar ali o teu stop diário que você decidiu perder diariamente, tá? A configuração mínima é de $1.500. Tá bom? Essa é a configuração mínima. Então eu vou deixar rodar o mês inteiro aqui para você ver como que vai ser o resultado final. Para poder aparecer aqui, que nem está aparecendo visual, né, ele vai mostrar visualmente como que ele vai trabalhar. Você vem aqui, ó, onde eu estou encostado o mouse, você aumenta um pouquinho e tem que estar marcado aqui, ó, visual, tá? Você marca visual e aí ele aumenta para o máximo da velocidade aqui que ele vai carregar e te entregar os resultados, ó. E ao mesmo tempo que você vai vendo como que o robô opera, ó, olha lá, ele descendo, quanto de down ele está dando, ó. 1.500, quanto que ele está usando de drawdown, você consegue vendo o gráfico de evolução aqui ao mesmo tempo, tá? Já está fazendo lucro, já está em 1.509, vai fazer de novo outro martingale ali. Tá vendo por que eu não deixo rodar 24 horas? Olha o tanto de ordem de martingale que ele está abrindo. Então você tem que ter um capital maior para ter aí uma probabilidade de você ter um respiro e não quebrar a tua banca. Fora daquele horário, a gente tem muita movimentação. Eu vou pausar o vídeo aqui, tá bom? Porque o vídeo já tá grande, e vou esperar chegar no final para te mostrar o final. Ó, eu voltei agora só um pouquinho só para você ver, ó. Olha a curva de crescimento. Esses momentos de barriga para baixo aqui é o drawdown, é esse momento aqui, ó, que ele tá com muita ordem aberta, porque ele tá buscando fazer preço médio. Esse robô ele trabalha com preço médio. Ah, preço médio é ruim. Preço médio é ruim para quem não sabe usar. Tá bom? Preço médio é muito ruim para quem não sabe usar. Agora, para quem sabe usar, ele é bom. Vou pausar aqui. Tá aí o resultado final na tela. Então nós tivemos aí, ó, vamos para o relatório aqui. Nós tivemos um depósito inicial de 1.500 e tivemos um lucro de 148,35 centavos. Vamos ver a porcentagem disso aqui do mês inteiro de fevereiro. Então, nós pegamos 148,35, dividimos por 1.500 e o resultado vezes 100. Tivemos 9,89% de lucro sozinho, o robô operando sozinho numa conta de 1.500. Se a meta do mês é buscar 5%, você quase dobrou a meta só no mês de fevereiro, tá? Detalhe importante. Talvez você não se atentou. Olha a configuração que eu deixei aqui. Foi a configuração que eu te mandei padrão. Eu não coloquei a configuração da planilha de gestão de risco que eu te mandei. Por quê? Porque aquela configuração é somente para aquele horário específico. Se você vai deixar rodando 24 horas, a minha indicação é isso aqui. Começar com 0,01. Independente do teu saldo, a não ser que ao invés de 1.500 você comece com $15.000. Aí com $15.000, aí sim eu te indico a chegar no máximo a 0,5, tá? Como que você vai saber isso? Fazendo esses testes que eu acabei de te ensinar. Simula o teu capital aqui e simula a entrada, o lote inicial e toca o TOD aqui, ó, iniciar e bota para rodar. E vê o nível de drawdown, vê se ele vai quebrar, se ele não vai quebrar. Quer ver, ó? Vou deixar aqui, ó, 15.000, só para você ver. Vou colocar aqui o 1.0. Olha o que vai acontecer. Beleza, ele saiu de 15.000, começou a ganhar, tá. Pode ser que dê certo, pode ser que não. Olha lá, já deu errado, já quebrou. Já quebrou a conta.
Olha lá, já perdeu. Em que dia que ele perdeu? Dá uma olhada aqui nos resultados. O último dia? Dia 4. Ele começou a operar dia 1, 3 dias depois, olha o que aconteceu. Quebrou. Perdeu 12 mil dos 15 mil dólares. Você vai ficar feliz? Eu não ficaria. Eu sou mão de vaca. Eu não ficaria. Tá? Então, testa antes, faz os testes. É muito importante que a qualidade de modelamento esteja no mínimo em 90%, que aí o teste é mais preciso, tá bom? Se conseguir mais que 90%, melhor ainda, mas 90% já está de bom tamanho, tá? Então testa primeiro. Testa, faz os testes, que aí, sucesso. Então eu te espero lá no Telegram, postando os seus resultados. Marca a gente, tira print, posta no Instagram, nos segue lá no Telegram, nos segue no Instagram, nos segue no YouTube e compartilha esse documento, tá? Agora, volta para minha câmera. Mas antes de voltar para minha câmera, eu lembrei de um presente que eu tenho aqui para você. Você talvez assistiu isso aqui e pensou, puxa, onde que eu vou arrumar no mínimo 100 dólares para depositar? Faz o seguinte, completa tudo ali que você precisa completar do teu cadastro na corretora. Depois, aqui embaixo, eu tenho um link que vai abrir essa tela aqui para você, ó. Deixa eu pegar. Tem que ser por este link exclusivo, tá? Aí tem que ser por este link exclusivo. Se você clicar neste link e chegar nessa tela aqui, depois da sua conta pronta, já tudo liberado, seus dados pessoais liberados, a Tickmill, por este link aqui, eu consegui com o nosso gestor, tá? Para todo mundo que vier pela minha indicação, a conta de boas-vindas. O que é a conta de boas-vindas? Experimente sem risco nenhum um dos melhores ambientes de negociação da indústria e usufrua da nossa conta de boas-vindas de 30 dólares. A Tickmill vai liberar para você uma conta com 30 dólares. Uma conta com 30 dólares sem você depositar nada. Uma conta com 30 dólares para você operar e seguir essa minha estratégia da gestão de risco. Se você se der bem com esses 30 dólares e aumentar esses 30 dólares, sei lá, para 100 dólares, aí a Tickmill, ela vai te entregar também tudo que você fez de lucro, tá? Existem algumas regras internas, mas depois a gente conversa, ou você pode perguntar aqui, ó, no chat, tá? Você precisa depois fazer seu primeiro depósito, tudo certinho, que aí eles liberam dinheiro para você. Mas nada do que você já não faria para operar no mercado. Só que aqui é uma dica para você que ainda não tem os 30 dólares agora, não tem os 100 dólares agora no mínimo, para você não ficar parado aí com conteúdo, com conhecimento parado, tá bom? Então tá aqui, obtenha a conta boas-vindas, clica, preenche seus dados aqui e não esquece de escolher conta Pro, alavancagem 1/500, concordo e enviar. Beijo, volta comigo agora para a tela. É isso aí, maratonista. Acabou. Acabou! Estou de verdade feliz porque você, a partir de agora, não pode dizer que é ignorante acerca do mercado financeiro, Forex com robôs. Não pode mais dizer que a oportunidade não bateu na tua porta. E como eu disse, eu não vou te ofertar nada, nenhum produto neste momento, não quero cobrar nada de você. Tudo isso é teu, de graça, faça bom uso disso, coloque em prática o que você aprendeu aqui, tá bom? Não seja guloso, não seja gulosa, não seja muito ganancioso ou gananciosa, vai devagar, vai constante, porque rápido você pode chegar no destino, mas você pode chegar cansado, machucado e destruído. Agora, devagar e sempre você com certeza vai chegar com muito mais vida. Para encerrar tudo isso, eu quero te contar um conto, tá? Um conto que os sábios contam esse conto. Existia num vilarejo uma disputa de quem era mais rápido para derrubar árvores. Então ali colocaram um velho e um jovem. A experiência do velho e a força e a sagacidade
e a velocidade e a vitalidade de um jovem. Colocou-se então os dois para disputarem. Os dois chegaram ali, vamos falar que chegaram na final daquela disputa. Então, quem cortasse mais árvores em determinado tempo iria ganhar aquela disputa. Então foi dada a largada e o jovem, como era de se esperar, saiu com o teu machado, batendo para derrubar o maior número de árvores possíveis. E foi. E nisso que ele estava lá correndo, batendo, estava o senhor mais idoso, mais experiente, com o machado dele e a mola de amolar. E ele estava ali com a lixa de amolar, né? Em alguns lugares chamam de mola, outros chamam de lixa, mas amolando ali, né? Deixando bem afiada a sua ferramenta. E aquele jovem, vou ganhar desse velho, esse velho não vai ter pra mim, essa tá no papo, e vai, e esqueceu que o velho tava lá amolando e foi. E gastou toda a sua energia, toda a sua força. Quando o tempo acabou, foram contar quantas árvores o jovem tinha derrubado e quantas árvores o velho tinha derrubado. E o jovem, quando foi fazer a contagem, ele ficou ali todo eufórico, porque todo momento que ele parava para olhar o senhor estava ali afiando a sua ferramenta. Quando terminar a contagem, o número de árvores que aquele senhor havia derrubado era 10 vezes maior do que o que o jovem tinha derrubado. E aí o jovem ficou em prantos, em pânico, e todos quiseram saber por que o velho tinha derrubado mais árvores do que aquele jovem. E a resposta foi simples. Enquanto o jovem desperdiçava força para derrubar as árvores, o velho afiava sua ferramenta. Enquanto o jovem precisava de 10, 20, 30, quem sabe 100 machadadas para derrubar uma única árvore, o velho fazia aquilo com 10 vezes menos machadada, porque quando ele batia, o machado estava afiado e ele tinha experiência de como bater para derrubar. Então eu encerro essa maratona falando isso para você. Não importa se você está com muita fome, com muita vontade, com muita garra, tem que ter... Coloque em prática, vai devagar, faz o que precisa ser feito e eu tenho certeza que no final de tudo, o teu resultado vai ser tão positivo quanto o meu e quanto dos meus alunos. Beijo no teu coração e faz, por favor, o pagamento que eu estou pedindo. Compartilha. Me segue no Instagram, me segue no Telegram, posta os teus resultados, me marca para que eu possa ficar sabendo no Instagram, manda os teus resultados lá no nosso grupo do Telegram, porque eu estou ansioso para conhecer você e os seus resultados. Beijo no teu coração, que Deus te abençoe e que essa ferramenta seja para você bênção, não maldição. Fica com Deus, paz e prosperidade, #vida ao seu dinheiro, vem com a gente dar vida ao seu dinheiro. Beijo, fui!